Olá, queridos telespectadores da nossa TV Santa Maria, canal 19 da NET. Estamos iniciando aqui a Voz do Logista da Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria. Hoje é com grata satisfação que nós estamos aqui nas novas instalações da TV Santa Maria, juntamente ao Diário de Santa Maria, e de uma forma muito especial e carinhosa, recebendo o nosso deputado, o Giuseppe Riesgo. Muito prazer, Riesgo, que nós queremos te escutar, saber como que está sendo a tua rotina, parabenizando você pela, como é que a gente diz, a grande votação que tu tiveste, e saber que nós estamos acompanhando o teu trabalho lá, porque a gente tem um elo de contato. Sim. Que tu sempre nos manda. A gente tem hoje as redes sociais, que a gente sempre acompanha o que vem acontecendo lá, mas nós queremos inicialmente te ouvir e também não esquecendo de dizer, antes que eu esqueça, que nós estamos abrindo esse espaço para ouvir o Riesgo, porque ele nos procurou na CDL, tivemos uma reunião juntamente com a diretoria, né, Giuseppe, mas que esse espaço da Voz do Logista e a CDL também está com as portas abertas ao nosso deputado também, Valdeci, que são os dois nossos representantes de Santa Maria na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Então, eu quero agora passar a palavra para o Riesgo e te ouvir, dizer que é uma grata satisfação estar aqui contigo. Obrigado, Marli. Olá a todos os espectadores da Voz do Logista, é um programa que eu tenho uma grata satisfação de participar. Obrigada. E o que eu tenho a dizer já num primeiro momento é que o nosso trabalho lá na Assembleia ele vai ser sempre pautado, principalmente porque nós falamos muito sobre isso durante a campanha, na linha de facilitar com que as pessoas possam trabalhar, facilitar com que os empresários possam trabalhar, possam vender, possam comprar, que paguem menos impostos e que tenham menos burocracia pela frente. O objetivo é principalmente esse, porque na minha visão, os empresários, os lojistas, todas as pessoas que trabalham no setor da iniciativa privada são essenciais para a gente ter um desenvolvimento no nosso estado, no nosso país de maneira geral. Se o Estado ele trava, se ele tranca esse desenvolvimento, a gente tem que reduzir essas travas e esses caminhos que o Estado cria para trancar. Então a nossa ideia é justamente essa, desburocratizar, fazer a economia fluir um pouco mais para que os lojistas possam crescer, possam trabalhar, possam vender mais e possam gerar renda, gerar emprego para a nossa cidade. Então já me coloco como um aliado aí das empresas que querem continuar crescendo e se desenvolvendo. Que coisa bacana, assim, é muito bom a gente saber que alguém tem essa percepção que pode atender um pouco as demandas e que pensa no lojista, no varejista, nos empresários, no pequeno, nas empresas, que pensa que para o Estado prosperar como um todo, precisa assim que defenda a classe empresarial, Riesgo. A gente sabe de muitas dificuldades que a gente vem acompanhando, tem muitas demandas. A gente falou contigo num bate-papo informal lá na CDL também, algumas demandas que os empresários passaram para ti. E eu queria, assim, há uma curiosidade, por exemplo, tu é um jovem e que tu está lá na Assembleia Legislativa, mas fala para nós como que está sendo, assim, a tua rotina de trabalho. Porque, primeiramente, assim, a gente sabe que tu iniciou desde estudante. Então, conta para nós um pouquinho da tua trajetória para a Voz do Logista, para que as pessoas conheçam um pouco mais da trajetória do Giuseppe Riesgo. Tá, trajetória e depois rotina. Vamos combinar assim, então. Isso então tá mesmo, bom. A minha trajetória começou no movimento estudantil mesmo. Eu, desde a faculdade, eu fazia faculdade de Direito ali na Universidade Federal de Santa Maria, e desde ali eu já gostava de me envolver bastante com assuntos polêmicos da política. Eu gostava de me envolver com questões polêmicas, e eu sempre fui um defensor da liberdade, principalmente a liberdade civil e a liberdade de empreender. Eu sempre fui um defensor disso, e por isso que eu entrei nos movimentos pró-liberdade que existiam naquela época e ainda existem até hoje. Se alguém quiser participar,
as inscrições estão sempre abertas aí, é muito democrática a participação. Sim. Se inscreve e passa pelos processos e entra. Aí eu entrei no Students for Liberty, que é uma instituição mundial de estudantes pró-liberdade. Eu entrei no Clube Farroupilha também, que é um grupo aqui de Santa Maria, muito importante. Também. Tu inclusive participou dos nossos eventos já também, é um grupo muito forte que nos ensina muito a juventude muito bacana. E nos ensina muito a trabalhar e a desde cedo começar a se desenvolver. E aí por conta disso, dessa atividade, também participei do diretório acadêmico do Direito, me envolvi um pouco com o Diretório Central dos Estudantes, mas eu não cheguei a ir a fundo, não cheguei a me candidatar e fazer parte, eu só tinha alguns amigos que faziam parte, e acabei que eu me envolvia um pouco de tabela assim nas situações. E aí por conta disso, depois de algum tempo, quando eu me formei na faculdade, eu decidi que era possível trabalhar uma candidatura pró-mercado, uma candidatura pró-empreendedorismo, uma candidatura pró-redução de impostos, redução de burocracia, pró-setor privado. Causas menos bem setor demandadas. Público. Menos setor público e mais setor privado. Reduzir o tamanho do inchaço do governo, porque uma frase que eu ouvi que eu achei genial é que o carrapato ficou maior que a vaca. Que o governo, ele como se fosse... chocante. Como se fosse aquele carrapatinho ali que ele foi crescendo e hoje em dia o carrapato está prestes a matar a vaca, digamos assim. Então o governo cresceu demais. Então me candidatei e acabou que deu certo. O risco era ganhar, né? Acabou que a gente conseguiu vencer a eleição muito graças ao apoio de pessoas do setor privado também que gostaram, que ajudaram. A senhora foi uma pessoa que também deu um apoio muito bom. E acabou que estamos lá agora. Participamos desde o início da tua campanha, também no lançamento. A gente viu que a juventude estava muito do teu lado, né? E os empresários também foram entendendo que esse era o teu objetivo. Tentar fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, porque eu descobri o Partido Novo e na minha visão o Partido Novo era o partido mais coerente naquele momento e ainda é. Sem utilizar dinheiro público, separar a gestão partidária da gestão do mandato, enfim, não estou aqui para fazer propaganda do partido, mas foi o partido que eu me identifiquei e resolvi entrar e fazer parte. E depois disso, agora a rotina na Assembleia é algo um pouco, não é tão diferente do que eu imaginava, não. É um trabalho que até que é um pouco previsível, assim. A atividade parlamentar em si, o trabalho, o dia a dia, ele acontece em 3 dias, que é terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta lá na Assembleia. Que são os dias que tem que estar lá obrigatoriamente. É reunião de comissões, eu estou na comissão de finanças, que é uma comissão bem difícil, bem demandada. Eu estou na comissão de assuntos municipais, na subcomissão agora para debater a questão do álcool nos estádios. Eu estou na comissão de defesa do consumidor. Então, são diversas comissões que têm trabalho nesses dias. E à tarde são as sessões plenárias. Na terça-feira são sessões de votação, na quarta e na quinta não. E aí na sexta-feira é um dia que se entende que os deputados ou podem ficar lá ou podem voltar para as bases, voltar para a sua cidade para conversar com as pessoas da sua cidade e entender o que está acontecendo na base. Então eu tento quinta-feira de noite vir para Santa Maria, se possível, se eu consigo, e faço viagens aqui pelo interior para tentar conversar com o pessoal e ver o que está acontecendo. E normalmente segunda-feira eu já estou em Porto Alegre de volta para receber a gente lá no gabinete e as demandas aí do pessoal. Muito bem. Inclusive é importante dizer que hoje nós estamos num sábado à tarde gravando aqui. Sábado à tarde, exato. A gente não está num dia útil de trabalho, a gente está num horário extra aqui na TV Santa Maria, fazendo isso para aproveitar justamente a tua agenda, conciliar com a da gente. Porque hoje de manhã eu acordei em 3 de maio, quase lá na Argentina. Viu só? Por isso que é importante, a gente tentou conciliar essa agenda, que a dele é bastante extensa, mas assim, era até para nós termos outros empresários aqui. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para fazer uma mesa redonda com outros empresários que queiram vir fazer também essa voz do lojista, porque essa voz do lojista, a gente sempre acaba levando a público, Giuseppe, algumas coisas que às vezes a comunidade ou outros empresários que não estão dentro da CDL, às vezes não acompanham o que vem acontecendo. Mas é importante eu mostrar para ti, falarmos alguns dados que eu recebi através do Fórum das Entidades, que foi um levantamento, que a gente pode até passar esses dados, porque é muito importante essas estatísticas, depois para ti trabalhar em cima desses números, que foi um trabalho que a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria fez na administração do Ademir da Costa, que também é o presidente do Sindicato de Lojas. Em dezembro de 2018 foi concluído esse levantamento e que nós temos alguns dados muito importantes
e que os dados oficiais do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho foram divulgados agora em janeiro de 2019, Giuseppe. Somente empresas privadas legalmente estabelecidas no setor que mais emprega hoje em Santa Maria é o dos serviços. Sim. Que são 31.588 colaboradores. É imaginado, né? Santa Maria. É impressionante o ramo dos serviços, o que foi uma bolha que explodiu, que estourou e que está empregando, o que mais emprega é dos serviços. A indústria da construção civil gera 2.992 empregos, mais outros milhares terceirizados, oficiais, são 2.900, quase 3.000 empregos, e mais os terceirizados, outros milhares. Então, isso resumindo, empregamos em Santa Maria, nesses segmentos, 60.000 pessoas. O setor varejista do nosso comércio emprega 15.208 pessoas em 4.279 empresas. Olha que total de empresas em Santa Maria, Giuseppe, são 14.496 atividades regulares, legalmente estabelecidas. Então, nós temos 14.496 estabelecidas legalmente, 4.279 empresas pregam 15.208 pessoas. Então, olha, Santa Maria, se a gente for analisar, é muita empresa, é bastante empreendedores, ela é uma cidade empreendedora. Então, eu queria que tu nos desse, assim, uma visão de como é que tu está vendo Santa Maria no cenário estadual. Nós temos muitos dados, onde já se esteve num patamar de gráficos melhor Santa Maria. Hoje nós somos a 5ª cidade do estado, mas a gente já esteve melhor tanto no PIB como em outras pesquisas. Mas Santa Maria, ela é privilegiada em muitas coisas e ela é muito empreendedora. Então eu queria uma opinião tua, como é que tu está vendo o nosso cenário geral? Eu diria que Santa Maria ela tem uma vontade empreendedora muito grande, mas muito disso acaba ficando pelo caminho. E eu me preocupo muito com isso porque em algumas situações o incentivo para ficar aqui é um pouco fraco demais e tem bastante gente que vai embora daqui. E eu me preocupo bastante com isso. Estudantes, principalmente. O empreendedor estudante. Porque o que eu vejo é o seguinte, eu passei por isso também. Nós temos uma universidade muito boa, com pessoas muito boas lá dentro, estudantes fenomenais lá dentro, e muitos deles tentam empreender. E desses que tentam empreender, uma pequena parte consegue e acaba ficando aqui por conta da dificuldade. Porque a gente sabe que aqui os custos de aluguel são altos, a senhora estava falando ali um pouco antes, os acessos são difíceis, as estradas para cá não são muito boas, o setor ferroviário aqui não tem a pujança que ele tinha antigamente. Então, nós somos uma cidade muito guerreira de ter esses números aí que a senhora demonstrou. Sim, e poderia isso são levantados agora, resultados de dezembro de 2018. E é por isso que eu acho que a gente poderia ser muito, muito, muito melhor, muito maior. Eu me preocupo um pouco com isso, porque a gente perde as nossas melhores cabeças muitas vezes para outras cidades, né? Sei. A universidade exporta cabeças. Exporta cérebros pensantes. Exato. Que poderiam trazer ideias geniais, mas acaba esbarrando num custo alto de tudo. Tudo entra a burocracia, o custo de tudo, a infraestrutura, o custo do aluguel, a infraestrutura. Exato. Às vezes, são pessoas que não têm uma empresa familiar para seguir, que poderia trazer novas ideias, porque isso também, eu sempre digo que a empresa familiar, muitas vezes, ela sai de mercado porque não tem seguidores, não tem que vai tocar aquele negócio da família, né? Sim. Ou existe falta de incentivos, eu concordo contigo também, mas muitos vão embora porque tem outras cidades que têm oportunidades talvez de começar numa gestão que dá uma oportunidade de trabalho e renda, porque não adianta eu gostaria de ter um bom gestor na minha empresa, mas eu
não tenho como, por exemplo, trazer um estudante que se formou. Talvez o mercado de Santa Maria não esteja ainda... A gente tem muito que desenvolver ainda o nosso mercado. Eu vejo assim que a nossa cidade tem um potencial gigantesco e parece que muita coisa ainda está na fase embrionária. A gente tem muito que crescer. Parece que a gente é muito primitivo em algumas coisas. Exato. Eu acho que a gente tem muito que crescer, muito mesmo. E tem alguns exemplos muito bons de cidades, de boas administrações que a gente pode, quem sabe, trazer aqui para Santa Maria. E um ponto também que é fato, e todo mundo sabe, que Santa Maria tem um pouco menos de indústrias do que se espera de uma cidade de 280 mil habitantes. Nós não somos uma cidade industrial. Quem sabe um dia se tornar uma cidade industrial. Mas agora, nós vamos continuar esse nosso bate-papo, que está muito legal. E nós vamos chamar um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente já volta. A CDL Santa Maria vem há mais de 50 anos prestando serviços de informação, convênios, suporte, capacitação e desenvolvimento aos seus associados. Além disso, o associado da CDL Santa Maria tem mais uma força para lutar por causas de interesse do lojista, como cargas tributárias justas, valores de mercado compatíveis, combate à informalidade e estímulo às micro e pequenas empresas. Com experiência, profissionalismo e um cuidado especial com a classe lojista, é que a CDL Santa Maria continua inovando e aperfeiçoando seus serviços, dedicando-se ao máximo para desenvolver as empresas da cidade. Retornamos então aqui, a Voz do Lojista continua com o nosso deputado Giuseppe Riesgo. Giuseppe, agora vamos entrar em alguns assuntos que são polêmicos, né? Vamos lá. Nós tivemos uma agenda contigo lá na nossa reunião semanal com a diretoria na CDL. Sim. A gente debateu assuntos como a substituição tributária. Sim. Então, eu queria que tu falasse para os lojistas, porque isso é um tema muito importante e que isso deixa a gente com um sufoco quando a gente pensa. Então, comenta conosco e dá uma explicação como é que está esse assunto. Vamos lá, teve esse novo decreto do governo do estado que a substituição tributária ia começar a cobrar a venda excedente, né, o valor excedente das vendas acima do valor estipulado. E isso causou um pânico entre muitos lojistas. Muitas pessoas não entendem exatamente o que é exatamente a substituição tributária. É bem simples de explicar, né, dona Marli? O governo, ao invés de cobrar o imposto no final da cadeia, ele cobra na indústria. Ele antecipa a cobrança porque fica mais fácil para o governo cobrar e não tem para onde fugir. Entendi. Então ele cobra antes e ele estipula um valor final que ele espera que vá ser vendido aquele produto. Se o produto é vendido naquele valor, tá ok, foi cobrado certinho. Se o produto é vendido a menos do que o governo estipulava... Ele supõe que tu vai vender a um valor X. Exato, ele supõe que tu vai vender um valor X. Se ele é vendido a menos que o governo estipulava, hoje em dia não acontece nada. E se tu vender a mais do que o governo estipulava, hoje em dia não acontece nada. Mas o governo vai começar a cobrar mais caso tu venda a mais do que ele esperava que tu vendia. Entendi. Então, Giuseppe, isso está bacana. Mas isso está causando um susto para os lojistas. E isso existe um limite? É para tetos de empresas ou quem é optante do Simples não... O Simples não entra ainda. Então é bom a gente explicar, porque a Voz do Lojista tem que levar essas despreocupações. Isso. Que nesse momento ainda, para quem é optante do Simples Nacional, ainda não tem que se envolver com isso aí. Está envolvido na substituição tributária. Mas vai começar a se envolver. Porque foi isso que eu tirei da nossa reunião com o governador. O que aconteceu? Terça-feira passada, o Fábio Osterman, que é outro deputado do Novo, nos encontramos com o governador e diversos setores de entidades empresariais. Fiergs, CDL Porto Alegre, Associação Comercial de Porto Alegre, FEComércio, Abrazel, enfim, diversas associações foram até o Palácio Piratini para nos encontrar, para conversar com o governador e falar para ele que, essa história de começar a cobrar mais, começar a cobrar o excedente vai causar problemas. Primeiro porque se a pessoa tem direito à restituição, e hoje em dia normalmente os lojistas não pegam a restituição,
Se ela vai ter que pagar o excedente, ela vai começar a ver se ela tem direito à restituição. Isso é o ponto número 1. Segundo, que isso causa um excesso burocrático e uma dificuldade imensa para empresas menores. Se começar a pegar empresas do Simples, como é que tu vai ficar calculando esses gastos? Ok, é possível de calcular? É possível de calcular, mas tem que contratar um contador, tem que olhar, mais energia, olhar o valor final da nota, vai ser uma confusão sem tamanho, isso vai causar uma burocracia gigantesca. Enfim, levamos a demanda dos lojistas para o governador, e não só dos lojistas, dos industriais, de todo o setor produtivo de maneira geral. O nosso interesse lá não é defender interesses de um setor específico, nossa vontade lá é defender os interesses do setor produtivo, de todas as pessoas do estado que produzem, que trabalham, que se envolvem com atividade produtiva. E o governador, ele deu a entender que ele ia revisar essa ideia. Então, ela ainda está em maturação, ela não está sendo colocada em prática e nem tem uma previsão exata. Tem uma previsão exata, sim, eu só não me recordo o dia exato, mas é para o meio do ano, se eu não me engano. E me parece, já foi adiado, né? Ia ser começado. Já vem sendo postergada. Ia começar a ser cobrado a partir de janeiro e foi adiado mais uma vez. E agora a gente falou com o governador e falou, governador, o senhor poderia dar uma revisada nessa situação, porque como a gente está mostrando para o senhor, não faz sentido, não vai aumentar a arrecadação, não vai melhorar a situação do setor produtivo que já passa por problemas, isso não vai trazer benefício algum para o nosso estado. E ele disse que ia conversar com o secretário da Fazenda, mas não deu muita certeza, assim. Foi uma questão que a gente até ficou um pouco pensativo se realmente trouxe... Se foi aceita a proposição ou se ficou na mesma ideia inicial. Exato, a gente está na guarda agora. O governador vai falar com o secretário da Fazenda, vai ver se realmente essa cobrança do excedente vai ser feita, se vai ter essa nova norma da substituição tributária, porque existem casos no STF, uma coisa, não é um assunto simples, não. Bom, mas nós sabemos, nós empresários, nós cedelistas, nós que dependemos de seguir uma norma do governo e decisões, a gente sabe que nós temos alguém que está lá pensando e nos representando. Sim, com certeza. Porque nós não temos como estar lá para enfrentar ou solicitar essas demandas. Então, nós temos os nossos representantes justamente para atender. Então, a gente quer estar sempre atentos, que tu nos comunique todas essas ações que vocês veem lá demandando em nosso nome, né, Riesgo? Estou à disposição de vir aqui e passar informações sempre que tiverem alguma coisa nova. Isso é muito importante. Outro assunto que teve um grupo de Santa Maria que foi lá em Porto Alegre e a gente ouviu sobre a concessão da 287, da duplicação Santa Maria-Tabaí. Sim. E muitas ligações, muitas pessoas assim questionando sobre os 5 pedágios que vão ter. Nós queríamos que tu, como nosso deputado, nos dissesse o que tu vê sobre esse assunto, duplicação, concessão, pedágios. Tá. Vamos lá, então. Por que está se falando sobre concessão e duplicação da 287? Primeiro de tudo que a 287, se ela não for concedida, se ela não for pedagiada, nem que sejam os pedágios que já existem hoje, ela vai se degradar cada vez mais. A gente sabe disso. Eu peguei hoje mesmo, eu voltei de 3 de Maio, e 3 de Maio vem ali pelas missões, né? Então, passa por Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Júlio de Castilhos, Santa Maria. E essa estrada não tem pedágio algum, e ela está caindo aos pedaços, ela está com buracos gigantescos e ela não está tendo manutenção. Por que não está tendo manutenção? É uma estrada importante. Não tem recursos. Não tem recurso algum. O governo do estado não tem dinheiro para fazer manutenção nessa estrada. Então, qual que é a solução? Ou nós fazemos concessões das rodovias e essas concessionárias são obrigadas a fazer os reparos, ou nós deixamos a rodovia se degradar ao longo do tempo, que é o que está acontecendo com essa rodovia, que eu não sei o número dela exato, mas que vai até Cruz Alta. Então, o governo do estado percebeu que nós precisamos duplicar as vias principais. Qual que é a rodovia, uma das rodovias principais do nosso estado? É a RS 287, de Porto Alegre até Santa Maria e de Santa Maria para todo o estado. Sim. Então, nós precisamos ter uma duplicação da 287, que é uma estrada muito perigosa até hoje em dia. Muitos acidentes, vai ser muito mais seguro. Então, a solução do governo foi fazer concessões, conceder para a iniciativa privada, bota um pedágio, cobra o pedágio e essa empresa é obrigada a fazer a duplicação. O prazo que o governo criou ali, isso não é certo ainda, porque ainda tem que ser concedida a estrada, ela não foi concedida. O prazo que o governo deu ali, 5 anos para duplicar as regiões metropolitanas. 5 anos. 5 anos na região das cidades e 11 anos da duplicação total.
Esse foi o prazo que eles deram. Claro que isso criaria 3 novos pedágios nessa rodovia. Isso causou uma certa polêmica, claro, porque pagar pedágio é sempre algo que incomoda, que atrapalha. O valor do pedágio também está em discussão, mas ainda não é certeza. Não é certeza absoluta que vai ser R$5 o pedágio, não é certeza absoluta. Então é a solução que o governo encontrou. Eu gosto dessa ideia, eu acredito que ou a gente faz concessão e duplica, ou a gente fica com a estrada simples e ruim. Então, eu prefiro pagar um pouco mais em pedágio de ter uma estrada duplicada, sem buracos, que seja segura, do que manter a situação do jeito que está. Então... Exatamente. Até eu queria comentar, porque nós temos justamente a voz do lojista para esses assuntos. E eu, particularmente também, na minha opinião, eu penso no custo-benefício. Pode ter um custo de um pouquinho mais de pedágio, mas a segurança, a proteção, a vida, de não ter tantos choques frontais como tem, não sendo duplicada. Então, eu acredito que se houver segurança e tiver estradas boas, só privatizando mesmo. Não tem outra solução. A gente também acha que nesse momento seria isso. E eu acho que é prudente comentar, Marli, que tem um pedágio um possível pedágio que está causando problemas, que, se eu não me engano, é o pedágio em Restinga Seca ou em Paraíso do Sul. Eu não sei qual deles. É ali na Quarta Colônia, e as pessoas estão reclamando que o trânsito ali na Quarta Colônia vai ficar difícil. Existem algumas cidades, em alguns pedágios, que os moradores da região, para circular na região, não pagam o pedágio. Então tem como buscar essa alternativa também, e dá para a gente cobrar essa alternativa também. Tem muitas pessoas que dizem, mas aí vou pagar 4, vou pagar tantas vezes e volta e tal. Se for morador, a gente, quem sabe, consegue fazer isso. Não é garantia, mas a gente pode buscar. Vai existir uma logística para poder essas pessoas serem beneficiadas nesse Porque caso, seria ruim, né? imagina, seria ruim. Puxa vida, todos os dias pagar. Isso sim. Outro detalhe também que nós precisamos falar, que é importante, que é do interesse de todos nós, e que nós que não estamos no meio político, que nós não conhecemos os números que são que têm rentabilidade ou que são deficitários para o Estado, que fala sobre as privatizações. Sim. Então, com relação, por exemplo, privatizações como o CE, como tem... CRM, Sulgás, são as 3 mais polêmicas agora. Então, fala dessas 3 mais polêmicas como deputado Riesgo. Então é o seguinte... Para a gente entender, para ter opinião, para ter um conhecimento mais ou menos básico. Ok, então é o seguinte, hoje na Constituição do Rio Grande do Sul, existe um dispositivo que proíbe a venda de estatais sem que se passe por um plebiscito. Venda de algumas estatais. E um desses dispositivos é um dispositivo que diz que a CRM, a Sulgás e a CE não podem ser vendidas sem que seja feito um plebiscito. O que é incoerente nisso, na minha visão, é que não foi feito plebiscito para criar essas empresas. Então elas foram criadas por ordem do Executivo, e para ser vendidas elas têm que passar por um plebiscito. Na minha visão não faz sentido, e na visão do governador também não faz sentido. Então o governo Leite veio com essa proposta de remover isso da Constituição, isso é uma proposta de emenda à Constituição, está dando polêmica, etc., para no futuro vender as estatais. O que a gente vai fazer agora? Nos próximos meses nós vamos votar essa remoção desse dispositivo na Constituição, e aí autoriza o governo a enviar o projeto de privatização. E aí nós vamos votar se privatiza ou se não privatiza. Na minha visão, na minha humilde opinião, que eu vejo que essas empresas, principalmente a CE, são empresas que, se não forem privatizadas, em pouco tempo elas vão perder completamente o valor de mercado delas. A CE é uma empresa que já é a maior devedora da ICMS do Estado. Ela deve 1 bilhão e 400 milhões de reais. Impressionante, olha esses dados. 1 bilhão e 400 milhões de reais nesse momento de ICMS devido pela CE. E, em 2018, a senhora sabe quanto que a CE deu de prejuízo? A CE Distribuição? Não. Fechou 1 bilhão de reais de prejuízo. 970 e poucos milhões. São dados que a gente está de fora não sabe. Isso causa problemas muito graves, porque se a CE não for socorrida pelo governo do Estado, ela vai quebrar. Se o governo do Estado não colocar dinheiro na CE, ela vai perder a concessão e aí não vai valer mais nada. Ou se o governo do Estado vender a CE, ele pode se livrar desse problema e repassar para a iniciativa privada, porque também, no meu entendimento, a empresa pública ela serve muito mais para os interesses do governante do que os interesses do povo. A empresa pública é um local onde se pode colocar cargos de amigos de políticos, pode se acomodar, tu pode fazer um cabide, cabide de emprego, né? Tu pode fazer, eu te dou uma diretoria aqui, te dou uma secretaria ali, então fica aquele toma lá da cá, aquele jogo político dentro das estatais que não existe teto constitucional de salário dentro de uma estatal. Então podem ter salários gigantescos lá, e é o caso que se aplica na prática.
os salários médios das estatais são altíssimos. As pessoas que trabalham em estatais ganham muito mais dinheiro do que as pessoas que trabalham no setor privado. Sem contar a gestão e tudo mais, enfim. Então, eu sou a favor de privatizar, eu sou a favor de privatizar todas as empresas do Estado, inclusive, principalmente essas que dão prejuízo, que é a CE, a Sulgás e a CRM. Não, é muito importante. Desculpa, eu cometi uma imprecisão aqui. A CRM e a Sulgás, elas não dão prejuízo que nem a CE. A Sulgás, ela dá um lucrinho razoável e a CRM também pequenininho. Mas a CE, ela dá um prejuízo gigantesco. Então, vou evitar passar a informação errada. Exatamente. Mas essas empresas, elas precisam ser privatizadas urgentemente, porque senão elas vão perder o valor de mercado rapidamente e a gente não vai ter o que fazer mais aí com elas. Aí o patrimônio se foi. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa Voz do Lojista e nós queremos te agradecer muito por esses dados. Assim como nós no meio empresarial tem algumas coisas que a gente sabe que talvez no teu meio da política às vezes nem chegue lá, saber das nossas dificuldades, das nossas demandas, a gente também no meio da política tem muitas coisas que a gente não conhece. Por isso que é importante a gente ter esses bate-papo e nós vamos ter muitas outras oportunidades. E a gente sabe que tu é bem presente em Santa Maria e nós vamos te usar outras vezes e que essa Voz do Lojista sirva também para que os nossos sócios também mandem para o nosso site questionamentos e perguntas para a gente, em outro espaço, em outro programa, a gente responder pedindo. Então tá, então eu agradeço pelo programa, eu te agradeço, Marli, pela disponibilidade. Merecido. Estou à disposição para tudo e já que a senhora falou para os lojistas mandarem demandas, nós estamos agora com a frente parlamentar de revisão legal. Nós queremos revisar leis que travam o desenvolvimento do Estado, que travam bacana, o trabalho do só? lojista, do empresário, do industrial no nosso Estado. Então, se tu, lojista, tem uma legislação que tu quer revisar, que tu quer mudar, manda para nós que eu vou tentar dar um jeito de analisar se é possível a gente remover essa legislação do nosso Estado para destravar o desenvolvimento. Bem. Muito obrigado. Muito bem, parabéns pelo teu trabalho lá, Reza. Valeu.